Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê, mais uma vez, trazendo recomendação de livro de suspense pra vocês. Hoje a gente vai conversar sobre a minha experiência de leitura com Ex-Mulher, da Tess Timpson. E antes de tudo, eu quero pedir desculpas se você estiver ouvindo um cachorro latindo, porque aqui na minha vizinhança tá rolando uma latição de cachorro impossível. Então, se você escutar, eu já peço desculpa por isso. Também, é claro, quero te lembrar pra deixar o seu curtir nesse vídeo, que isso ajuda muito na divulgação do canal. Já se inscreve aqui se ainda não estiver inscrito ou inscrita, ativa o sininho que assim você recebe as próximas notificações. E se você que ativa o sininho não tá recebendo a entrega dos vídeos pelo YouTube, eu te convido pra entrar no canal de notícias do Telegram, o link fica aqui embaixo, é um canal aberto, você pode entrar e receber as novidades em primeira mão. Sempre que sair vídeo novo no canal eu posto lá, e também por lá vocês acabam tendo contato com as promoções do dia, né, tudo que tá em oferta ali com relação a livro. Então convido vocês a entrarem, o link fica aqui embaixo. E por fim também quero convidar você a conhecer o projeto de apoio coletivo lá no Catarse. Essa é uma forma de você apoiar o meu trabalho e receber conteúdos extras. O link fica aqui embaixo também, convido você a ir lá conferir. E agora, sem mais demora, vamos lá falar sobre esse thriller que eu terminei ontem. E era um livro que estava na minha lista de futuras leituras já há algum tempo e eu fiquei muito empolgada depois de ouvir comentários muito empolgados de vocês lá no Instagram. Então já coloquei ele, né, corri pra colocar ele nas minhas leituras futuras e concluí ele em 2 dias e meio, mais ou menos. Bom, Ex-Mulher é um thriller doméstico, né? A gente tem esse ambiente familiar que vai envolver um homem que é casado com a sua atual esposa, mas que mantém muito contato com a sua ex-esposa, com quem ele tem 2 filhos. A primeira cena desse livro já é a cena de um crime, que é o assassinato desse homem, desse marido, o Andrew, e as 2 mulheres estão na cena do crime, tanto a sua ex-esposa quanto a sua atual esposa, e uma está acusando a outra de ter cometido o assassinato, só que a gente não sabe quem está acusando quem. A gente só sabe que as 2 estão presentes na cena do crime. Logo em seguida a gente passa então para as transcrições de investigação da polícia. Então a gente tem os textos das entrevistas de pessoas que estão relacionadas a esse trio de, né, pessoas ali que estão envolvidas, enfim, em matrimônio de alguma forma. E a gente começa então a ter acesso às informações e depoimentos dessas pessoas que vão dar a sua versão dos fatos, né, tudo que elas presenciaram envolvendo esse casal, porque a gente vai entender aqui que a história, né, dessas intrigas não é de agora. O Andrew, ele era casado com a sua esposa Louise por coisa de 15 anos, assim, era um casamento de longa data, mas ele traiu a sua esposa com uma mulher que se tornou então a sua atual esposa, né? Com a sua nova esposa Cass, ele tem um casamento que não é dos mais harmoniosos, porque ele ainda é muito conectado, de alguma forma, com a família da ex-esposa. E a gente vai entendendo ao longo da história como que essa conexão funciona, né? Como que é a dinâmica dessa conexão com os ex-sogros, porque isso inclusive é algo que incomoda muito o leitor no começo da história. A gente percebe que esse cara que já não tem um vínculo matrimonial com a ex-esposa ainda mantém contato com os seus ex-sogros, por exemplo, né? E a sua ex-sogra convida ele e a sua atual esposa para as bodas de ouro dela, ou seja, ela vai fazer um baita evento, uma festa de família para comemorar as bodas de ouro, e ela vai lá e convida o ex-genro e a atual mulher dele. E acontece que a família da Luísa não vê com bons olhos essa nova esposa do Andrew. A gente vai vendo aqui ao longo da história toda essa ideia de condenação da Cass, que é essa nova esposa do Andrew, e ao mesmo tempo a gente vê ela lidando com tudo isso de uma forma que, assim, eu no lugar dela já tinha chutado balde há muito tempo. E ela, ao longo do livro, a gente percebe que vai se questionando sobre, nossa, será que tá valendo a pena tudo isso que eu tô passando, sabe? Todos esses infortúnios, todos esses momentos de tensão. Mas enfim, voltando para a trama em si, e no caso aqui o livro foi publicado pela editora Trama, a gente tem essa história sendo narrada pela perspectiva apenas de mulheres. Então a gente vai ter a história sendo narrada pela perspectiva da Cass, que é a atual esposa do Andrew. A gente também tem a narrativa pela perspectiva da Louise, que é a sua ex-esposa, e a gente tem a perspectiva da Min, que é uma cunhada da Louise. Então essas 3 personagens aí são quem narram essa história, mas predominantemente a narrativa são da Louise e da Cass. E a gente vai tendo os capítulos sendo intercalados aí com as narrativas das 2 e também com transcrições de investigação da polícia. Então a gente vai vendo os pontos de vista de cada uma, e o que eu acho muito interessante que a autora faz nesse livro é que em cada perspectiva, em cada ponto de vista, você muda a sua opinião com relação a uma das personagens. Então quando você tá tendo ali, né, a narrativa pela perspectiva da Cass, você começa a ter certas impressões, certos pensamentos com relação a Louise que não são positivos. Mas aí quando ela começa a narrar pela perspectiva da Louise, você vê que a Cass também ali talvez não seja santa. Então a gente vai vendo assim essa construção bem interessante de antagonismo entre uma e outra
outra com relação às suas perspectivas. Mas vale lembrar que essas narrativas são feitas em primeira pessoa, então a gente não tem como confiar 100% naquilo que elas estão narrando, e por isso então ao longo de toda a leitura a gente fica numa constante dúvida sobre quem é que tá falando a verdade, será que existe algo além dessa picuinha? Porque inclusive em cada uma dessas narrativas a gente vai vendo acontecimentos cada vez mais tensos acontecendo, envolvendo uma outra. Alguma sabotagem, alguma coisa que deu errado e que uma vai começar a achar que foi a outra. Então a gente fica naquela, será que foi a outra mesmo? Será que essa pessoa que tá narrando não tá inventando, não tá viajando ali e tá achando que foi a outra e na verdade não foi? Enfim, a gente vai tendo essa construção em que a gente fica o tempo todo duvidando, sabe? De quem tá certo, quem não tá, pra onde, pra que rumo as coisas vão. E mais pro final do livro a gente começa a entender mais sobre a questão psicológica dessas personagens, porque a gente tem acesso então a coisas do passado, eventos do passado dessas personagens, não só das mulheres, mas também do Andrew, e a gente vai tendo também informação sobre outras pessoas que estão ali dentro desse círculo familiar que tem sim relevância para a história e que vão ter sim muita importância para o desfecho como um todo. Então assim, vou parar agora de falar sobre a história em si para falar sobre as minhas impressões sobre esse livro. Mas enfim, a minha impressão sobre esse livro é que ele é um livro que tem tudo o que um thriller precisa. Ele tem uma escrita muito viciante, muito instigante, uma narrativa também muito fluida, muito ágil, os capítulos são curtos, a gente tá sempre mudando de perspectiva de personagem, o que cria essa fluidez na leitura. A autora também traz vários pequenos acontecimentos de, sabe, choque, também traz várias pequenas reviravoltas na história, em que você tá indo por um caminho, do nada você pensa em uma outra coisa. Então eu acho isso muito interessante como a autora trabalha isso em cada um dos pequenos capítulos, criando cada vez mais essa ânsia por terminar logo o livro, e por isso então a leitura flui, que é uma maravilha, você devora a história em pouquíssimo tempo. Sempre que eu sentava pra ler, gente, se eu lia por 40 minutos, eu devorava umas 40 páginas. Era assim, uma coisa realmente bem impressionante. Então, esse é um livro super ágil, bem daquele tipo instigante, bem eletrizante, do jeito que um thriller, né, um bom thriller deve ser. A autora tem essa narrativa também, assim, bem gostosa, bem fluida, enfim. É, sim, um livro que, pra amante de thriller, é um prato cheio no sentido de você senta ali, você só quer saber, sabe, do final logo, porque cada vez você vai tendo mais informações que te deixam simplesmente morrendo de vontade de saber logo o desfecho e de saber se as suas conclusões ali que você tá criando estão corretas ou não. As minhas principais reclamações com relação a esse thriller, eu diria que estão mais, assim, voltadas para a própria construção da história, no sentido de que não me agrada pessoalmente essas histórias que vão trazer disputa feminina por causa de um homem. E no caso aqui, conforme a gente vai lendo, vai dando cada vez mais raiva, porque nenhuma das personagens presta, você vai entendendo ali que todo mundo tem, sabe, seus podres. Os personagens vão sim ter problemas como qualquer outro ser humano, né? Mas aqui a gente vai percebendo que existe esse marido que a gente percebe que não é uma boa pessoa, que na verdade ele é um embuste, e tem essas duas mulheres enxergando isso e uma culpando a outra pela situação em que elas estão, sabe? A ex-esposa culpa a atual esposa do ex-marido de ter sido a responsável pelo término do casamento, quando na verdade a gente sabe que o grande responsável pelo término do casamento foi esse marido que abandonou a sua esposa com, assim, uma semana depois de ter dado à luz o filho, entende, gente? Então, assim, eu fui ficando com muita raiva dessas personagens, eu fui querendo entrar nesse livro, socar a cara de todo mundo. Então a gente via esses casos, assim, de gente trouxa, sabe? Do tipo assim, você tá aí porque você quer, você tá vivendo essa merda porque você quer. É aquela coisa que inclusive falam aqui no livro, todo mundo deita na cama que faz. Então se você tá se colocando nessa situação, você vai ter que lidar com ela, não é mesmo? E é isso que a gente vai vendo aqui ao longo da leitura. Mas ao mesmo tempo, na segunda metade do livro, conforme a gente vai lendo e aprofundando mais na ideia psicológica dessas personagens, né, de todos esses personagens, a gente também consegue entender o motivo, né, os motivos que levaram certas pessoas a tomarem certas decisões. Não vou dizer que são, né, decisões corretas, que eu faria. Mas eu também tentei ficar lembrando que quando a gente fala de thriller, né, de suspense, a gente não pode necessariamente esperar um comportamento que a gente teria ou não. Porque principalmente em casos de thrillers psicológicos, né, que vão ter sim um aprofundamento mais forte na mentalidade dessas personagens, a gente não tem como esperar que vá ser um comportamento ideal ou o tipo de comportamento e tipo de atitude que nós teríamos, né? Porque essa parte psicológica é particular de cada um. E eu acho que sim, no caso desse livro aqui, a gente pode atribuir a questão psicológica dessas personagens. Não tô dizendo que eu concordo, que eu acho positivo, que eu acho bom, mas que a gente pode sim atribuir aqui no caso do livro. E o que eu acho muito legal que a autora trabalha nesse livro é essa dualidade de bem e mal, sabe? Qual é a limite, qual é, assim, a linha tênue entre o que é certo e o que é errado, entre o que é ruim
e o que é bom, entre você estar fazendo alguma coisa que vai beneficiar alguém e entre você estar, sabe, puxando o tapete de alguém e sendo uma pessoa horrível. A autora traz muito essa dualidade nas personagens que eu achei bem interessante. Agora, eu não posso dizer que eu fiquei totalmente surpresa com a revelação, né, as revelações que existem aqui nesse livro com relação a esse suspense, porque conforme a história foi desenvolvendo, eu fui criando teorias na minha cabeça e no final, o que eu tava esperando se concretizou, né? Eu só achei que o final mesmo, que explica, né, tudo, poderia ter sido mais desenvolvido. A gente poderia ter tido mais cenas, talvez até mesmo de um epílogo, sei lá, que mostrasse mais disso e não ficasse só na explicação, sabe, da pessoa, digamos assim. Mas, ainda assim, não decepciona. Então eu diria que Ex-Mulher é uma ótima opção pra quem gosta de thriller, pra quem gosta daqueles thrillers que você não consegue largar, que você devora em poucas horas. Mas eu também adianto que ele não é pelo menos pra mim, não foi um thriller perfeito. Ele tem sim ali os seus problemas que me incomodaram particularmente enquanto leitora. Mas se você não se incomoda com as mesmas coisas que eu, é possível que essa leitura seja pra você aí um prato cheio, né, perfeito, 5 estrelas, maravilhoso. Então assim, eu vou deixar aqui a minha recomendação do livro com essas ressalvas. E daí, se você tiver interesse, o link vai estar aqui embaixo pra fazer a compra. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou do livro. Se você, assim como eu, se sentiu incomodado com algumas coisas, né, da história. Se você adivinhou o final. Eu, assim, no começo do livro, quando deram certas informações, eu já tinha matado uma parte da trama. A outra parte, eu já tinha suspeitado, né, que é a do final mesmo, lá que faz o desfecho de todo, eu tinha suspeitado, mas eu, enquanto lia, procurava cada vez mais informação que pudesse reforçar essa minha ideia. E eu não tive tantas assim, mas essa ideia continuou existindo. E no final foi isso mesmo, e por isso então eu senti que poderia ter tido mais explicação pra esse desfecho, sabe? Do final mesmo, de todo, enfim, do rolê todo. Enfim, gente, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa recomendação de livro de suspense. Comenta aqui embaixo, então, se você já leu, se você ficou com vontade de ler. Como eu falei, o link pra compra vai estar aqui embaixo. Comprando pelo meu link, você me ajuda com uma comissão pela qual eu já te agradeço. E é isso, então. Eu vou ficando por aqui. Antes, eu vou agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Muito obrigada, gente. Inclusive, rolou troca de figurinha aí, né, lá no grupo do Catarse, conforme eu fui lendo esse livro, porque tinha gente que já leu, teve gente que tava lendo também. Foi muito gostoso também poder fazer essa troca por lá. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!